Olá, meus amigos internautas, telespectadores da Rede Livre News. Aqui você confere os fatos jornalísticos de maior repercussão, o que é destaque neste dia, aquilo que você e eu precisamos ficar por dentro e bem inteirados. Agora, no ar, mais uma edição da Rede Livre News. Acompanhe. Bosque Serra e Som da Mata voltam ao Parque das Dunas no próximo domingo, dia 5. Confira como ficará o funcionamento do comércio em Natal nesta sexta-feira santa. Natal recebe a orquestra da China e concerto gratuito. Em último teste antes da Copa, seleção brasileira encara a Croácia. E veja ainda uma entrevista com a advogada Tayana Macedo, especialista em compliance, na pauta redução de risco nos negócios. Estas e outras notícias você confere agora. Parque das Dunas retoma aí as atividades neste domingo. Tem novidade para você, sua família, acompanha a matéria. O Parque das Dunas em Natal dará início à temporada 2026 dos projetos culturais Bosque, Cena e Som da Mata, no próximo dia 5 de abril, domingo de Páscoa. A programação contará com espetáculo infantil pela manhã e apresentação musical à tarde, com atividades gratuitas abertas ao público. A abertura será com o Bosque em Cena, às 10 horas da manhã, no Anfiteatro Pau Brasil, com o espetáculo João e Maria na Floresta da Coelândia, da Companhia Fábrica das Maravilhas. A montagem apresenta uma releitura do conto infantil João e Maria, ambientada no período da Páscoa. Na trama, os personagens se perdem na floresta durante a busca por um local para piquenique e passam a integrar uma missão para resgatar o coelhinho da Páscoa. De acordo com a produção, o espetáculo aborda temas como empatia, solidariedade e pertencimento, com proposta interativa voltada ao público infantil. A apresentação também contará com intérpretes de Libras. À tarde, às 16h30, será a vez do projeto Som da Mata, com o show da Big Band Jerimum Jazz. O grupo é formado por estudantes da Escola de Música da Universidade Federal do Rio Grande do Norte e atua na cena musical local com repertório voltado à música instrumental. Segundo a organização, o concerto incluirá obras tradicionais no repertório de big bands, além de composições brasileiras e de autores nordestinos. Os projetos são realizados por meio de incentivo da Lei de Djalma Maranhão, com renúncia fiscal da Prefeitura do Natal e patrocínio de empresas parceiras. A programação conta ainda com o apoio do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte, IDEMA, e da padaria Hora do Pão. O acesso ao Parque das Dunas custa apenas R$1, enquanto as apresentações culturais são gratuitas. Começa em Natal, tem horário especial nesta Sexta-feira Santa. Confira aquilo que é destaque nos shoppings e demais lugares. O comércio de Natal terá horário de funcionamento modificado no feriado de Sexta-feira Santa, dia 3. A alteração ocorre em função da data religiosa, que tradicionalmente impacta o funcionamento dos estabelecimentos na capital potiguar. De acordo com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Natal, CDL Natal, o comércio de rua permanecerá fechado durante o feriado. Já os shopping centers funcionarão em regime especial. No sábado, dia 4 e domingo, dia 5, o comércio volta a operar normalmente, com expectativa de aumento no movimento devido às compras de última hora da Páscoa, especialmente nos segmentos de alimentos, chocolates e itens tradicionais da data. Segundo informações da CDL, lojas do Alecrim, lojas do centro da cidade e lojas da Zona Sul estarão fechadas. Já o Shopping Center, Natal Shopping, a praça de alimentação e lazer vai funcionar de 11 às 21 horas. Lojas e quiosques de meio-dia até às 21 horas. Demais lojas e quiosques às 15 às 21 horas. Academia Bodytech, das 8 às 16, o Alpendre, das 11 às 22 horas. O cinema, conforme programação. Já no Midway, estarão abertas a praça de alimentação,
As lojas âncoras das 13 às 21 horas, demais lojas e quiosques abertos das 14 às 20 horas. Cinemark aberto conforme programação. No Praia Shopping, praça de alimentação a partir das 11 horas, demais lojas das 14 às 20 horas. Shopping Cidade Jardim, praça de alimentação a partir de meio-dia, lojas e quiosques das 14 às 20 horas. Partade Norte Shopping, praça de alimentação, das 11 às 22 horas, lojas e quiosques de 15 às 21 horas, lojas satélites e quiosques de 15 às 21 horas. Já as lojas âncoras e mega lojas, das 13 até as 21 horas. Supermercado, das 7 às 21 horas. E, por fim, cinema conforme programação. Shopping 10, fechado. Supermercados abertos das 7 às 21 horas. Bancos fechados. Política nacional. Presidente Lula confirma Geraldo Alckmin como candidato a vice em sua chapa. Confira. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva confirmou nesta terça-feira última que Geraldo Alckmin, do PSB, será candidato a vice-presidente na chapa dele, que disputará a reeleição neste ano. Lula deu a declaração durante reunião ministerial no Palácio do Planalto na manhã de hoje. O evento marca a saída de pelo menos 14 ministros do governo para se candidatarem ao pleito em outubro. Segundo o petista, outros 4 devem anunciar que deixarão os cargos nos próximos dias. Pela legislação eleitoral, ocupantes e cargos no Executivo precisam deixar as funções até 4 de abril para disputar o pleito, ou seja, precisam ser exonerados e sair do governo. A exceção são os cargos de presidente e vice-presidente. É o caso do vice-presidente Geraldo Alckmin, que chefia o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio e vai se despedir do cargo de ministro para concorrer à eleição. A diferença que vai ser mostrada agora pelo Rui Costa e que vai ser mostrada pelo companheiro Dario, o novo ministro da Fazenda, essa figura simpática aqui, muito simpática, pelo o companheiro Alckmin, que vai ter que deixar o MIDIC. Ele vai ter que deixar, porque ele é candidato a vice-presidente da República outra vez, e ele vai deixar o MIDIC. Lula afirmou ainda que pretende minimizar ao máximo os impactos das trocas na esplanada. Por isso, em muitos ministérios, a tendência é que os secretários executivos assumam os cargos, com a missão de garantir a continuidade das políticas e ações já em andamento em cada área. Vamos agora ao nosso intervalo, depois outras informações. Dengue, zika, chikungunya e febre amarela urbana são doenças transmitidas por um mosquitinho, o Aedes aegypti. Contra ele, a prevenção é a melhor solução. Vamos eliminar os focos de água parada nos recipientes abertos, e um repelente é sempre bom. Vamos juntos com a LBV, diga sim à prevenção. Aqui na New Now, o seu projeto ganha voz e imagem com qualidade profissional. Nosso estúdio é completo, com câmeras, microfones, iluminação, estrutura para podcasts e gravação em vídeo. Um espaço moderno pronto para receber criadores, marcas e empresas que querem se comunicar com impacto. Seja para gravar um podcast, um curso ou aquele conteúdo que precisa sair perfeito, aqui você tem tudo o que precisa. Agende seu horário e venha conhecer o estúdio da New Now. É só entrar em contato com a gente e reservar o seu momento de criação. O Hemonorte precisa de você. Precisa de você para repor o seu estoque de sangue e ajudar muitas outras pessoas. Precisa de você para garantir o atendimento a quem necessita. O Hemonorte, muitas pessoas precisam de ajuda. E quem pode ajudar toda essa gente é você. Seja um doador. Doe sangue, doe vida. Acesse o site e veja como doar. Apoio o Governo do RN. Toda criança merece um futuro brilhante.
Mas para milhares de meninas e meninos, a vulnerabilidade social ainda transforma a educação e as oportunidades em sonhos distantes. Na LBV, eu desenvolvo meus talentos, tenho oportunidades de aprender e encontro esperança para realizar os meus sonhos. Faça parte dessa transformação. Apoie essa causa. pix@lbv.org.br. Aqui na New Now, o seu projeto ganha voz e imagem com qualidade profissional. Nosso estúdio é completo com câmeras, microfones, iluminação, estrutura para podcasts e gravação em vídeo. Um espaço moderno pronto para receber criadores, marcas e empresas que querem se comunicar com impacto. Seja para gravar um podcast, um curso ou aquele conteúdo que precisa sair perfeito, aqui você tem tudo o que precisa. Agende seu horário e venha conhecer o estúdio da New Now. É só entrar em contato com a gente e reservar o seu momento de criação. De volta do intervalo, você acompanha agora a importante entrevista com Tayaná Macedo. Ela é advogada e especialista em compliance. Você vai acompanhar o que isso significa, a extensão disso para as empresas e também para as pessoas. Acompanhe agora. Caros amigos internautas, telespectadores do Rede Livre News, a entrevista de hoje, de volta do intervalo, a gente vai conversar com a advogada Tayaná Macedo, especialista em compliance. Vamos entender esse termo, como isso repercute no dia a dia das empresas, na redução de riscos, e é com satisfação que eu quero recepcioná-la, saudá-la e dizer que é uma satisfação, alegria tê-la aqui para esse bate-papo, para esclarecer, orientar, não só você que é empreendedor, você que é empresário, ou você que nos acompanha o conteúdo jornalístico da nossa TV. Tayaná, muito obrigado por atender nosso convite. Obrigada, Silvio. É uma satisfação imensa estar aqui com vocês e poder falar desse tema que me é tão caro e tão importante, que movimenta a minha vida há quase uma década. Se movimenta a sua vida, você se dedicou muito. Me fala um pouco da tua formação, né? Você que é advogada, mas esse tema foi aquilo que inspirou você a galgar, não é? Alguma outra posição e entender, né, o que significa compliance. Me fala um pouco da tua formação. Eu sou advogada há quase 20 anos. No início da jornada fui criminalista e ali pelos idos de 2017 e 2018 eu me deparei com o nome compliance, num evento em que eu representava um órgão onde eu era assessora jurídica. E em uma semana eu já estava matriculada numa pós-graduação, porque a palavra ficou ecoando. E eu procurei buscar na internet, na época não tinha a IA, foi no Google mesmo, escrevi ali do jeito que me veio na cabeça e fui me dedicando desde então. Fiz pós-graduação em compliance, entendi que compliance envolvia muito risco, então comecei a fazer cursos de formação em risco, terminei fazendo MBA em gestão de crise, fui me envolvendo com riscos específicos como o da proteção de dados, então fiz pós-graduação em proteção de dados, fiz cursos de formação e hoje eu sou auditora em segurança da informação, segurança da privacidade de dados, fui me envolvendo cada vez mais na parte empresarial, como consultora, daí eu me afasto um pouco dessa advocacia tradicional e passo a me dedicar às consultorias, passo a me dedicar a estruturar culturas organizacionais e muito também no mundo acadêmico, porque foi quando eu me dediquei e aí participei de várias obras coletivas, algumas obras individuais, todas voltadas para o compliance e para a proteção de dados. Doutora, nos esclareça assim, porque na tradução livre, compliance significa conformidade, mas o termo é muito mais abrangente, né? Envolve vários aspectos, inclusive aspectos históricos. Me fala um pouquinho do entendimento que chega hoje para as pessoas sobre esse termo, esses seus significados. Excelente. No Brasil, a gente entra em contato com o compliance de uma forma mais popular de 2013 para cá, com diversos escândalos. Mas a origem do compliance, ela remonta, algumas pessoas brincam, né? Dizem que a primeira regra de compliance foram os 10 mandamentos. Porque foram condutas a serem seguidas e que, se não seguidas, teriam repressões por isso. Mas o compliance, ele vem para o universo normativo
ainda não propriamente com esse nome, mas já buscando controles e cumprimento de normas, ali pelos idos de 1900, quando nos Estados Unidos precisa criar uma estrutura que direcionasse o universo de medicamentos e de alimentos. Depois passa para regramentos que iriam para o Banco Central americano, aí se envereda pelos anos 70, mais ou menos, com escândalos envolvendo políticos, casos emblemáticos e, enfim. Quando chega aí na década de 80, de 90, ele já vai caindo mais para controles internos, porque os escândalos não passaram mais só de corrupção, passaram a se envolver também com fraudes contábeis, aí vai fazendo esse trilhar, né? E nesses idos da década de 90, o compliance chega ao Brasil com a nossa lei de lavagem de capital, né, de combate à lavagem de capitais. Mas ela só ganha fama, de fato, a partir de 2013, 2014, a Operação Lava Jato, Mensalão, onde os advogados passam a trabalhar mais com as defesas nas acusações, nas acusações de fraude. Então, é nesse caminhar que o compliance vem se fortalecendo. Começa ali num espaço de regras, de direcionamentos, passa depois para um olhar mais de controle interno, mas sempre permeado pelo risco. E hoje a gente tem um compliance um pouco mais maduro, a gente tem um compliance que ele se envolve com a estrutura operacional das organizações, sejam públicas ou privadas. Hoje o olhar do risco, ele está voltado para tudo aquilo que pode sair da linha. O compliance, ele é basicamente amparado em 3 pilares. A detecção, prevenção e resposta. Ou seja, as organizações, as empresas, o setor público, ele precisa se conhecer, ver o seu cenário, entender o que é que ele deve pontuar como risco, criar estratégias para prevenir esses riscos e, eventualmente, o risco a gente não diz se vai acontecer, é quando vai. Porque quando a crise chega, a crise ela é o risco materializado. Então, aí eu tenho que ter um meio de resposta. Então, o compliance ele é essa estrutura que hoje fortalece as organizações para mitigar os riscos e trazer sustentabilidade. É o fortalecimento da governança, das técnicas e métodos de gerenciamento interno das organizações. O compliance hoje não tem como se separar do respirar das organizações. Mas em termos assim desse componente humano, a vulnerabilidade do ser humano diante de situações de risco, qual é o olhar do compliance para essas situações que envolvem a pessoa humana dentro dessa visão também holística, comportamental? Tem uma frase no mercado do compliance que diz que compliance é feito por pessoas para pessoas. Não tem como separar compliance de pessoas. Quando a gente diz que uma organização ela está sujeita a risco, que ela tem um apetite alto de risco, eu estou dizendo que as pessoas são as formadoras desse risco. São exatamente essas pessoas que formam a cultura organizacional. Eu não tenho como pensar em trazer um programa de estruturação de sistema de gestão e compliance e não criar uma estratégia de aperfeiçoar a rotina das pessoas. Os processos das organizações são formados e executados por pessoas. Então, o compliance, ele olha, inclusive, dentro da metodologia de desenvolvimento do compliance, uma ferramenta é o treinamento e a comunicação. Ou seja, eu tenho que ter regras, mas como é que eu cobro a regra se eu não ensino as pessoas a cumpri-la? Então, o compliance, ele está nesse universo totalmente envolvido com as pessoas. Não dá para falar de compliance sem falar de pessoas. Não dá para pensar em uma organização dentro da conformidade sem que as pessoas estejam criando essa conformidade. Se fala muito em ética, em integridade, mas num viés de perfeição, e não é isso. O ser humano ele não é perfeito, ele está em constante melhoria. Então, o compliance ele busca esse aperfeiçoamento humano, mostra as ferramentas, mostra o jeito certo de fazer, ensina o que é importante, ensina as pessoas a fazer da forma correta, e se eventualmente essa pessoa sai da trilha, o compliance ele vai trazer as respostas e os meios de repressão para isso. Você fala assim de treinamento, não é? Isso envolve mentoria, não é? Envolve assim você conscientizar, não é, pessoas dos riscos, não é? Porque tudo envolve risco, a vida às vezes é muito perigosa e as relações humanas também.
mas de que maneira, dentro de uma sociedade um tanto que dispersa, com esse distanciamento social, essas facilidades de comunicação, mas também de isolamento, de que maneira podemos aproximar as pessoas dentro dessa visão do conjunto, de uma preparação, para que elas possam responder positivamente aos embates na vida, tanto nessa questão da relação organizacional quanto da relação humana. Porque a gente percebe assim que na liderança, por exemplo, né? Eu queria saber de ti também o que o Compliance diz a respeito de liderança. Há pessoas que são capazes, e muito capazes, mas quando é para exercer a liderança tem dificuldade. Qual é o olhar do Compliance para essa abordagem, digamos assim? Na verdade, existe hoje um grande desafio para o Compliance, que é o capacitar, o treinar. Existe uma diferença, eu gosto muito de dizer que comunicar, a comunicação e o treinamento. No treinamento eu ensino, na comunicação eu não lhe deixo esquecer. Então a gente tem que estar se renovando dentro desse universo, né? Quem trabalha com compliance nas organizações tem que a todo instante estar se reinventando, encontrando métodos e formas e ferramentas, inclusive, para chegar a esse colaborador, a essa pessoa que precisa ser alcançada. Não tem como também falar em liderança sem falar em compliance. De fato, existem colaboradores muito capazes, mas é o famoso treme, né? Quando lhe é apresentado o desafio de ser líder. Porque, por muitas vezes, falta estratégia. O compliance, em N circunstâncias, é apresentado como burocracia. O grande ponto de virada é você começar a enxergar o compliance como uma ferramenta de desenvolvimento, uma ferramenta de blindagem. Então, é possível que uma equipe de compliance, um profissional de compliance bem capacitado, ele crie uma rotina, um plano de ação, um planejamento estratégico, inclusive de escalada desse líder. Apresentar para ele as ferramentas e os mecanismos necessários para que ele consiga se conectar melhor, dialogar melhor com o seu liderado. Trazer treinamentos específicos sobre o que é delegar. Quem é esse líder dentro de um contexto de que eu tenho choque, muitas vezes, de gerações. Eu tenho ali a geração Z, mas eu tenho ainda, muitas vezes, a alta gestão, quem está no topo da organização, de uma geração muito analógica ainda, que não sabe mexer com ferramentas. E hoje a IA está aí. Então, é importante que esse líder, a ele seja apresentado pelo compliance, que a conformidade ela vem da sua também capacitação, da sua visão estratégica de se posicionar ali naquele cenário. Então, o compliance é um aliado do RH, o compliance é um aliado da contabilidade, o compliance é um aliado do setor financeiro. Da gestão. O compliance é um braço da gestão. Se a gente pensar no organograma, o compliance está ligado diretamente à alta gestão. Por quê? Para que não tenha conflito de interesse, para que ele não tenha uma interferência e um ruído na relação com os outros setores. Eu gosto de desenhar o compliance como um polvo. Eu digo que o compliance ele é um polvo e que todos os seus tentáculos precisam estar muito bem conectados aos setores da empresa para que essa conversa aconteça. Quando a conversa acontece, a gente melhora o diálogo e melhorando o diálogo, a gente desenvolve melhor os projetos. A gente é de uma geração que ouviu falar do risco Brasil, né? Quer dizer, investir no Brasil implica ou implicava muitos riscos. E o setor privado sempre acompanhou a vanguarda dessas tendências de aperfeiçoamento. Mas o setor público, aqui e acolá, apresenta dificuldades. E aí você tem, por exemplo, esses últimos escândalos do INSS, essas coisas todas, que levam o Estado brasileiro a refletir de que maneira essa ferramenta que você apresenta, que você se aprofundou, pode auxiliar empresas do setor público para que venhamos acertar mais e errar menos e, consequentemente, termos menos riscos de surpresas como tem sido relatado nos últimos anos. Quando a gente começa a trabalhar a reestruturação de uma cultura, a gente fala muito em suporte da alta administração. Então, seja no setor público ou no privado. O suporte da alta administração acreditar na necessidade dessa conformidade, dessa gestão de risco, dessas melhores ferramentas, desses controles. Esse é o ponto principal. No momento em que a autogestão ela compra essa ideia, é mais fácil de fazer o efeito
cadeia, o efeito dominó, que os outros vão seguindo. Mas eu digo muito que no poder público é o melhor cenário de se trabalhar compliance, porque é um setor altamente regulamentado. Existe normativa para tudo no setor público, tanto é que no público só se faz o que a lei permite. Então a gente tem regra para tudo. Esse é um cenário muito bom para o compliance. Onde é que está o nosso desafio? Pessoas não capacitadas para estar atuando no poder público. Aí eu trago aquele cargo que é de confiança, mas qual é o tipo dessa confiança? Quando eu estou capacitando no poder público, eu digo muito, eu não sou contra o cargo comissionado, eu já fui cargo comissionado. Mas por que não trazer como cargo comissionado alguém capaz? E se você confia em Silvio, sabe que ele é uma pessoa que merece a confiança do cargo, capacite ele, desenvolva ele. Então, o grande desafio de trazer o compliance para o poder público é essa mão de obra, e aí a gente volta para o ser humano. Sim. Essa mão de obra que precisa estar qualificada para trabalhar. Um ser humano mais integral, um ser humano mais, assim, responsável, né? Ou pelo menos ciente da sua fragilidade. Ciente da sua vulnerabilidade, né? Isso. Em dias tão difíceis, né? Exatamente. Porque se nós prepararmos esse cidadão, usando esse termo mais assim, dentro dessa visão da nossa cultura de cidadania, nós vamos ter menos risco de uma sociedade onde impera o conflito, né? Porque são tantas situações de conflito que é preciso usarmos essas ferramentas para o educar, né? Para a formação da pessoa. Exatamente. Não adianta eu ter um processo muito bem documentado, mapeado, todo bacaninha, todo escrito, vários manuais, se eu não treino as pessoas. Então, se alguém puder chegar para mim e perguntar, Tayana, por onde eu começo um programa de compliance? Por onde eu começo o primeiro passo de uma gestão em compliance? Capacitação. Empoderar as pessoas do conhecimento de que elas têm escolha. Dentro do poder público, muitas pessoas fazem o errado porque ninguém nunca ensinou a fazer o certo. Porque vulgarizaram o jeitinho. E pasme, não é um jeitinho brasileiro, é um jeitinho do ser humano. Nós temos um índice de percepção de corrupção que é mundial. E aí, a depender da exposição do país, ele fica mais vermelho ou menos vermelho, né? Vai ficando bem rubro. Nada mais é do que dizer, em todo o mundo existe a exposição à corrupção. Alguns países com mais e outros com menos. Então, isso é do ser humano. Como eu vou conseguir apresentar regra se eu não ensinei as regras? Como eu vou cobrar de alguém, eu vou punir alguém, eu vou dizer para ela que ela não é adequada, não está em compliance, se eu nem ensinei como fazer? Sim, então, se puder começar por um caminho, é educando, investindo em pequenas palestras, em pequenos movimentos de capacitações, mas para que isso seja constante. Muito bem, nós estamos aqui recebendo no dia de hoje, né, a doutora Tayana. Eu queria deixar esses momentos para você, nos trazer as considerações finais e também como as pessoas podem entrar em contato, não é, contigo, através das plataformas, do Instagram, como é que faz para também conhecer um pouco, né, desse trabalho que você desenvolve, e já agradecendo pela sua participação aqui. Eu que agradeço. Hoje eu tenho um projeto que nasceu dessa vontade de se comunicar com as pessoas. Nós temos uma mentoria chamada Mentoria Claritas, que conversa com mulheres, desenvolve mulheres, capacita mulheres em cima de 2 pilares. A fé, que é o nosso norte, a nossa bússola, e o compliance como ferramenta de materializar esse planejamento estratégico que nós precisamos para a nossa vida. Então você consegue me encontrar nas redes sociais através do Mentoria_Claritas ou através do Tai_Macedo_Compliance, que aí são universos onde eu converso sobre esse desenvolvimento feminino e o compliance como essa metodologia, e no outro onde eu apresento a minha rotina como líder de compliance em algumas organizações, como consultora, como palestrante. E eu tenho no meu sangue hoje esse movimento de levar o compliance como algo fácil, como algo palpável, para que qualquer pessoa possa desenvolver onde quer que ela esteja. Doutora Tayana, muito obrigado pela sua participação. Com certeza, em outros momentos, haveremos de contactá-la para que você retorne aqui e nos traga mais e mais abordagens sobre um tema tão atual, tão interessante, e que desperta as pessoas
para esse olhar, né, da responsabilidade, de seguir as normas e conduzir sua vida pautada em mais acertos do que erros. Muito obrigado por ter outra oportunidade. Obrigada. Você segue com a nossa programação, fica com a gente, Rede Livre News. De volta da entrevista, nós temos agora o nosso intervalo, daqui a pouquinho outras informações. Dengue, zika, chikungunya e febre amarela urbana são doenças transmitidas por um mosquitinho, o Aedes aegypti. Contra ele, a prevenção é a melhor solução. Vamos eliminar os focos de água parada nos recipientes abertos e um repelente é sempre bom. Vamos juntos com a LBV, diga sim à prevenção. Aqui na New Now, o seu projeto ganha voz e imagem com qualidade profissional. Nosso estúdio é completo com câmeras, microfones, iluminação, estrutura para podcasts e gravação em vídeo. Um espaço moderno pronto para receber criadores, marcas e empresas que querem se comunicar com impacto. Seja para gravar um podcast, um curso ou aquele conteúdo que precisa sair perfeito, aqui você tem tudo o que precisa. Agende seu horário e venha conhecer o estúdio da New Now. É só entrar em contato com a gente e reservar o seu momento de criação. O Hemonorte precisa de você. Precisa de você para repor o seu estoque de sangue e ajudar muitas outras pessoas. Precisa de você para garantir o atendimento a quem necessita. O Hemonorte, muitas pessoas precisam de ajuda. E quem pode ajudar toda essa gente é você. Seja um doador. Doe sangue, doe vida. Acesse o site e veja como doar. Apoio Governo do RN. Toda criança merece um futuro brilhante. Mas para milhares de meninas e meninos, a vulnerabilidade social ainda transforma a educação e as oportunidades em sonhos distantes. Na LBV, eu desenvolvo meus talentos, tenho oportunidades de aprender e encontro esperança para realizar os meus sonhos. Faça parte dessa transformação. Apoie essa causa. pix@lbv.org.br. Aqui na New Now, o seu projeto ganha voz e imagem com qualidade profissional. Nosso estúdio é completo com câmeras, microfones, iluminação, estrutura para podcasts e gravação em vídeo. Um espaço moderno pronto para receber criadores, marcas e empresas que querem se comunicar com impacto. Seja para gravar um podcast, um curso ou aquele conteúdo que precisa sair perfeito, aqui você tem tudo o que precisa. Agende seu horário e venha conhecer o estúdio da New Now. É só entrar em contato com a gente e reservar o seu momento de criação. De volta no intervalo, você acompanha que Natal recebe a Orquestra da China em concerto gratuito. Acompanhe. Natal abre espaço no próximo dia 9 para um encontro que atravessa continentes. A Camerata da Orquestra Sinfônica Nacional da China sobe ao palco do Teatro Alberto Maranhão em um concerto gratuito que insere a capital potiguar na agenda oficial do Ano da Cultura Brasil-China 2026. A apresentação, organizada pelo Ibrachina, com apoio institucional de representações diplomáticas chinesas no país, combina a tradição e contemporaneidade. O repertório foi desenhado para funcionar como ponte, inclui peças clássicas chinesas, composições recentes e arranjos que dialogam com a música de concerto ocidental. Há um movimento silencioso por trás da escolha de Natal como palco. Fora do circuito tradicional Rio-São Paulo, a cidade passa a integrar uma estratégia mais ampla de descentralização cultural. A aposta, segundo os organizadores, é ampliar o acesso e diversificar o público de eventos internacionais no Brasil. A Camerata reúne músicos da Orquestra Sinfônica Nacional da China, grupo que atua como um dos principais embaixadores culturais do país asiático, com passagens por salas de concerto na Ásia, Europa e América do Norte. O conjunto mantém foco também na preservação do repertório clássico, quanto na difusão da música chinesa contemporânea. Sob regência de Jin Huang, o concerto contará ainda com o violinista Yon Liang,
premiado no Golden Bell, uma das distinções mais relevantes da música chinesa. Ambos têm formação no Conservatório Central da China e trajetórias ligadas a projetos internacionais de intercâmbio cultural. Mais do que uma apresentação, segundo os organizadores, o evento funciona como vitrine de uma agenda diplomática que usa a cultura como linguagem comum. Ao longo de 2026, outras cidades brasileiras também devem receber concertos, exposições, iniciativas semelhantes dentro da programação bilateral. Vamos falar de esporte? O América empata fora de casa com a Jacuipense. É a Copa do Nordeste acontecendo. Em jogo válido pela segunda rodada da Copa do Nordeste, o América enfrentou a Jacuipense no estádio Pituaçu, em Salvador. Diferente do que aconteceu na estreia contra o Maranhão, o Dragão não conseguiu levar a melhor diante do Leão de Cisal, como é conhecida a equipe baiana. Em campo, o América foi superior, criou oportunidades e mantinha a posse de bola, mas pecava na hora de concluir a jogada. Retornando do departamento médico, os meio-campistas Alexandre Aruá e Alisson Tadei tiveram oportunidades claras para abrir o placar. O Wellington Tanque e o estreante Paulinho também, mas o jogo terminou mesmo em 0-0. Com o resultado, o Alvirrubro retorna da Bahia com apenas 1 ponto conquistado e desce para o segundo lugar do Grupo C, agora com 4 pontos na competição. O empate também serviu para manter a invencibilidade na temporada. Foram apenas 7 gols sofridos em 15 jogos disputados. Após o jogo, o treinador Ranieri Ribeiro falou sobre o desempenho da equipe, que mostrou criatividade e ofensividade, mas pecou em um aspecto importante de jogo, a eficiência. Pela chance criada, já só faltou realmente o gol. Mas é isso, a gente está chateado pelo que construímos, pelo que fizemos e pela condição que o jogo nos dava de sair daqui com os 3 pontos. Mas temos que não sair preocupado porque criei bastante. Não foi uma América que de alguma forma não estava concentrado no jogo, pelo contrário, estava se concentrado, se tentou realmente, mas é como eu falei, chateação, sentimento de que poderíamos ter ganho, sim, né? Mas somos sabedores do que construímos e fizemos no jogo. Futebol internacional, o Brasil encara a Croácia em jogo que pode definir titulares e reservas. Acompanhe conosco. No último teste antes da Copa do Mundo, o Brasil encara a Croácia nesta terça-feira no estádio Camping World, em Orlando, nos Estados Unidos. Para o duelo contra a seleção que eliminou o Brasil na última Copa, o técnico Carlo Ancelotti deverá ter mudanças importantes. O meio-campista Rafinha e o lateral Wesley, que atuaram contra a França, se lesionaram e já retornaram para os seus clubes. Com isso, o zagueiro Ibanhas e o ponta-direita, Luiz Henrique, devem ganhar oportunidades como titulares. Além disso, 3 prováveis mudanças ainda devem surgir no time titular. O zagueiro Marquinhos, que não pôde atuar contra os franceses por controle de carga, pode retornar contra a Croácia. O atacante João Pedro e o goleiro Bento também devem entrar no rodízio e ganhar minutos como titulares. O meio-campista Danilo, que entrou no segundo tempo contra a França e teve boa atuação, também deverá ganhar uma oportunidade no time titular, ao lado de Casimiro no meio-campo. Com isso, a provável escalação será Bento no gol, Ibanhas, Marquinhos, Léo Pereira e Douglas Santos na defesa, Casimiro e Danilo no meio-campo e os 4 atacantes, Luiz Henrique, Matheus Cunha, João Pedro e Vini Júnior. Brasil-Croácia acontece nesta terça-feira às 21 horas, no estádio Camping World, em Orlando, nos Estados Unidos. A partida terá a transmissão da Rede Globo na TV aberta, Sport TV na TV fechada e GE TV no YouTube. Esta foi, portanto, mais uma edição da Rede Livre News. Aqui você acompanhou os fatos jornalísticos de maior repercussão, aquilo que você precisa saber para terminar o dia bem informado. Espero que você tenha gostado do nosso conteúdo jornalístico e você pode nos ajudar a divulgar, propagar, disseminar aquilo que nós todos os dias, com prazer e dedicação, fazemos aqui. Credibilidade é jornalismo, se é jornalismo é Rede Livre News. Inscreva-se no nosso canal ou nas múltiplas plataformas digitais. Até mais, pessoal.